Graças e paz, queridos, amém? Então vamos abrir nossas Bíblias para Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 5, versículo 3, eu acho que vai estar na projeção o nosso versículo. Então, Mateus capítulo 5, versículo 3. Que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos repetir juntos? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pai querido, nós pedimos que o Senhor nos ajude no entendimento desta palavra, aplique-a em nossos corações por intermédio do Espírito Santo, e faça-nos, Senhor, viver intensamente essa verdade, em nome de Jesus, amém. Eu não vou perguntar aqui quem quer ser feliz, porque essa seria uma pergunta retórica, quando já se sabe a resposta, porque todo mundo quer ser feliz, todo empreendimento tem outro propósito a não ser este, de ser felizes, é isso que nós desejamos, nós fomos criados para sermos felizes, ainda que os pensadores deste século dizem que não existe verdadeira felicidade. Eles dizem assim: existem apenas momentos de felicidade. A felicidade, ela é utópica, ou seja, só existe no mundo das ideias, é irreal, é algo apenas ilusório, algo dos contos de fada. A felicidade não existe. Porém, Jesus Cristo, o mestre dos mestres, como sempre, vem contradizer a filosofia terrena. E Jesus Cristo categoricamente afirma que existe sim a felicidade. E Jesus Cristo vai dizer que a felicidade não se trata de ter alguma coisa, mas de ser. E, aliás, Jesus Cristo, no Sermão do Monte, um pouquinho depois, ele vai dizer que o sumo bem, a felicidade realmente se encontra em uma pessoa, que é Deus. Ele diz: bem-aventurados os limpos, os puros de coração, porque verão a Deus. Para Jesus Cristo, a felicidade se resume no fato do homem poder ver a Deus, encontrar-se com Deus, ter comunhão com Deus. Aliás, nós entendemos pelas Escrituras Sagradas que o nosso propósito de vida não é outro senão vivermos para a glória de Deus. A nossa trajetória de vida tem que ser exatamente pautada nesse pensamento: conhecer a Deus, andar com Deus, viver para a glória de Deus, e finalmente entraremos na glória eterna, aonde habitaremos com Deus para todo sempre. Isso é felicidade. Uma vez que nós temos um encontro real com Deus, então todas as outras coisas que vêm em seguida, a reboque, é simplesmente um acréscimo dessa felicidade última, que é o fato do homem encontrar-se com Deus e agora ser realizado em Deus, não nas coisas, não nas pessoas que são passageiras, que são instáveis, mas no Deus eterno, que não passa, que não muda, que é eterno, de eternidade a eternidade. Por isso que esse belíssimo cântico que nós entoamos agora, no final, fala justamente disso, de alguém que realmente era feliz. E ele não está falando de uma felicidade pueril, daquilo que é meramente palpável. Este autor desse hino, se você não sabe, sofreu um grande naufrágio, perdendo a família, e na praia ele escreve então a letra deste hino belíssimo, que de fato ele era feliz. Aqui Jesus Cristo vai dizer que ao encontrarmos com Deus, nós temos outras dádivas mais advinda deste encontro real. Felicidade, repito, é podermos desfrutar de Deus, andarmos com Deus, fazermos a obra de Deus.
E aqui Jesus Cristo diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor está prometendo para aqueles que são felizes um reino. É uma proposta boa, não é? Tudo que os homens querem. Reino é símbolo de poder, de riqueza, de status, de estarmos reinando ao lado de Cristo Jesus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E ele está dizendo assim: olha, darei a vocês o reino. Mas que reino é este? Reino terreno? Não, reino dos... Esse, com certeza, todos nós queremos, porque o reino terreno é passageiro. Quantos reis, rainhas, príncipes já se foram, reinos já foram destruídos, mas o reino do nosso Cristo é de eternidade a eternidade. E Ele está dizendo: é esse reino que eu estou oferecendo para vocês. Mas como é que nós podemos alcançar esse reino? Como é que nós podemos realmente estar no centro da vontade de Deus e, nesse caso, estarmos plenos da felicidade? Que não é utópico, é real, alcançável. E Jesus dá a fórmula bem simples: se você quer realmente herdar o reino, seja antes de tudo pobre. Com carinho, com gentileza, olha para a pessoa do lado e diz para ela assim: seja pobre de espírito. Um alívio, pastor. Pensei que era para dar tudo para os pobres e ficar sem nada. Não, fica tranquila. Pobre de espírito. Se bem que esse conceito já traz à nossa mente frágil uma certa conotação pejorativa. Ser pobre significa ser fraco, ser desprezado, não ter absolutamente nenhum poder, não ter com que viver. Que, aliás, o termo mais acertado para esta frase que nós colocamos aqui nem seria pobre, seria no original mendigo. Bem-aventurados os mendigos de espírito, porque deles, e somente deles, é o reino dos céus. A grande questão é: como é que eu posso me tornar pobre nesse nível que vou receber tamanhas bênçãos do Senhor? Ser pobre espiritualmente falando é trazer à memória a lembrança de homens e mulheres do passado que andaram com Deus, que desfrutaram da presença de Deus, que foram pessoas realmente felizes e realizadas, apesar dos pesares, apesar deles mesmos, mas porque estavam firmados na rocha. Vamos lembrar de um lá no passado: Enoque andou com Deus, e Deus o levou, foi arrebatado. Que tal lembrarmos de Noé? Achou graça diante de Deus. Noé e a família escaparam do grande juízo no passado. Por que nós não vamos lembrar também de Abel, lá no princípio, cujo sacrifício demonstrou o apego, o carinho, como ele andava com Deus e como ele era feliz, porque ele tinha Deus e servia a Deus. E a sua obra, mesmo depois de morto, ainda hoje fala conosco. Por que nós não vamos lembrar também de Sara, de Ana, de Débora? Como não lembrarmos de Maria, agraciada aos olhos de Deus, escolhida para ser a mãe do nosso Salvador? Mas eu quero em particular hoje à noite evocar aqui dois personagens, um do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e nós vamos andar com ele da riqueza espiritual à pobreza espiritual, e vamos aprender com eles como é que nós podemos ser muito, mas muito abençoados por Deus, por desfrutarmos de Deus todos os instantes da nossa vida. Eu quero ser muito honesto com vocês, eu ainda não cheguei nesse nível de pobreza, mas estou clamando a Deus todo dia. Todo dia.
para que um dia eu possa dizer com muita sinceridade, como disse o servo dele lá atrás: se o Senhor não for comigo, eu não vou a lugar nenhum. O Senhor disse para Moisés: Moisés, olha, pode ir, eu vou mandar um anjo e você vai vencer as batalhas que estão lá. E Moisés disse: Senhor, se tu não fores comigo, não importa quem vá comigo. Não quero anjos, não quero ninguém, não quero ser vencedor, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Pobreza espiritual. Eu quero falar justamente de Moisés, um dos personagens que vai ilustrar muito bem o que significa ser pobre de espírito. Mas vamos começar no período da riqueza espiritual, da riqueza onde ele se encontrava, cheio de si mesmo, quando ele confiava nele, na sua capacidade, na sua juventude, na sua força, nas suas habilidades. Moisés, chamado filho da filha de Faraó, com 40 anos de idade, ele já é homem feito, ele foi doutrinado na melhor universidade do Egito, ele era um dos herdeiros do trono, ele tinha status, ele tinha dinheiro, tinha glamour, tinha poder, ele tinha o que ele quisesse. No entanto, no coração dele ardia o fato de que ele sabia da sua origem, e que ele haveria um dia de ser o libertador dos seus irmãos, os seus compatriotas, lá no Egito. E uma certa feita ele encontra um soldado espancando um hebreu. E logo Moisés toma as suas dores. E diz assim: essa coisa não vai ficar assim não, vou dar um jeito. E sabendo ele que havia recebido o melhor treinamento do exército, ele tinha a possibilidade sim de intervir e tomar o hebreu das mãos daquele soldado cruel. E ele se envolve numa briga particular e ele mata aquele soldado. De alta patente. Por que alta patente? Porque depois ele tem que fugir, quando é descoberto que ele assassinou aquele soldado. Moisés estava cheio dele mesmo. Veja que ele não pergunta a Deus o que ele deveria fazer. Ele não diz: Deus, me dá uma estratégia. Deus, eu sei que talvez eu seja um libertador. A minha mãe tem contado isso para mim. E eu estou aqui. Eu quero fazer essa obra. Ele viu um problema, ele quis resolver. Mas quis resolver do seu próprio jeito, com as suas próprias forças. Quantos de nós não nos identificamos com esse Moisés? Quantos de nós não confiamos no salário que temos, na saúde que temos? Quantos de vocês não confiam tanto na sua juventude? Penso que agora eu apontei para vocês, né? Porque a juventude já está para aí. Quantos daqui realmente tem um bom emprego, um bom salário? E quem é que vai chegar assim antes de fazer uma compra e dizer: Senhor, me ajuda porque eu preciso ir lá no supermercado fazer uma compra? Não, você tem dinheiro no banco, tem o seu saldo, está tranquilo, e você simplesmente vai no automático. Quantas vezes não entramos no nosso carro e então vamos para o trabalho resolver as nossas coisas, e quão dificilmente oramos a Deus: Senhor, me ajuda porque o trânsito aí é caótico. Mas nós entramos confiando que nós somos bons motoristas, há anos que nós dirigimos. Essa autoconfiança tem deixado Deus de lado. Não é a pobreza espiritual que fará com que herdemos o reino, porque exatamente essa ideia de pobreza, de ser mendigo espiritual, é ser totalmente dependente de Deus. O que é ser pobre? Ser completamente dependente de Deus. Jesus Cristo disse: sem mim, o quê? Nada podeis fazer. Como assim nada? Nada é nada para Jesus. Mas vamos ser honestos. Fazemos algumas coisas por nós mesmos? Sim ou não? Porque se nós dependêssemos completamente de Deus em tudo, jamais ousaríamos a levantar da cama sem antes rogarmos a Deus a sua proteção. Sim ou não? Então nós precisamos aprender. E Moisés aqui vai exemplificar exatamente o que nós fazemos muitas vezes, sem
consultarmos previamente, sem dependermos previamente do Senhor. Quantos problemas tentando resolver, às vezes com a nossa própria força, e o resultado disso é decepção. Também não vou perguntar aqui quem já ficou decepcionado depois de tentar fazer algo que sabia que dava conta do recado e deu tudo errado. É chover no molhado. Eu muitas vezes, várias vezes. Quantas lágrimas, quantas dores da alma. Tudo por quê? Porque ousei fazer do meu jeito e não entregar ao Senhor. Às vezes até entreguei o problema a Deus com a mão, mas de imediato tomei com a outra. O Senhor está demorando demais. Nós somos impacientes. Nós somos de uma geração que aperta e quer ver o resultado imediato. É assim ou não é? É. Isso não é depender totalmente de Deus. Talvez você diga, mas isso é um absurdo. Será que é assim mesmo? Como crianças? Exatamente assim que Jesus está querendo dizer. Se nós formos tão dependentes de Deus assim, Ele nos dará o reino. E o reino dos céus. Então Moisés, outra hora, vai passando e vê agora 2 hebreus estão brigando. E Moisés vai intervir. E o hebreu olha para ele e diz assim: quem é que te colocou juiz entre nós? Vai querer, porventura, nos matar como fizeste com aquele soldado? Moisés disse: epa, a casa caiu, fui descoberto. E ele teve que fugir do Egito. E então ele passou no deserto 40 anos. Anonimato, não tinha glamour, não tinha palácio, não tinha exército, não tinha conforto, não tinha nenhum luxo, deserto. Trabalhando para o seu sogro, ele não tinha com que se manter. Então, depois de 40 anos no deserto, quando Moisés já estava completamente desmontado, quando Moisés já não tinha forças em si mesmo, quando Moisés nem mais pensava em voltar para o Egito, estava decepcionado, é que Deus aparece para Moisés. 40 anos nós caminhamos da riqueza à pobreza. Fica aí que eu vou convocar um outro personagem do Novo Testamento agora. Pedro, lembra de Pedro, né? Nosso amado irmão Pedro, 80. Pedro no começo era cheio de si, era valente, ele fazia tudo como queria, quando queria, era sempre o primeiro, o afoito, estava lá. Quando Jesus Cristo vai naquela cena antes da ceia, antes da crucificação na ceia, que Jesus Cristo não encontra ninguém para lavar pé de ninguém. Claro que Pedro não ia lavar pé de seu ninguém, Pedro está muito cheio de si mesmo. Eu lavar teu pé? De jeito nenhum, lavar seu pé, ninguém. Até que ele viu quem? Jesus Cristo fazendo o quê? Lavando os pés. Pedro ficou envergonhado, sem jeito, por quê? Poxa, o mestre fazendo isso. Então lá está o Pedro afoito. Jesus chega para lavar os pés de Pedro e Pedro diz: os meus pés? Não, Senhor, os meus pés não. Pedro está cheio de si ainda, nem os pés. Quer admitir que Jesus lave, como que dizendo: não, Senhor, o Senhor é maior do que eu, o Senhor não vai lavar os meus pés, dos outros talvez, mas o meu não. Orgulho puro. E Jesus disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedrão exagerado disse: então me dá logo um banho, mestre, para ficar tudo organizado. Não, Pedro, tu já estás limpo, só os pés precisam ser lavados, para que vocês aprendam comigo. Os valores do reino são sempre invertidos dos valores aqui da terra. Aqui na terra, as pessoas aplaudidas, as pessoas benquistas, as pessoas que são bem tratadas, que são bem recebidas, que são paparicadas, são aquelas que têm poder, que têm status, que têm dinheiro, estacionam com um carrão bonito, todo mundo, sim, doutor, vem para cá. É assim o princípio, não é? Quem está no topo é quem manda. Mas Jesus Cristo disse: olha, quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja o último. Quem quiser ser Senhor, que seja servo. Princípios invertidos.
Pedro, ainda cheio de si, chega para Jesus quando Jesus disse: eu garanto que todos vocês se escandalizarão, me negarão, vocês fugirão, aliás. E Pedro foi o único que bateu no peito dizendo: eu não vou sair de perto de ti, jamais, se preciso for, morrerei. Aí Jesus Cristo disse o que para ele? Pedro, tu vais me negar 3 vezes antes que o galo cante. Pedro, o cheio de si, rico espiritual, aquele que não dependia completamente de Deus, achava que podia fazer tudo. Jesus disse: você será o único que vai me negar, e vai me negar feio, 3 vezes. E assim foi. Na noite em que Jesus foi traído e levado a julgamento, o que acontece com Pedro? Nega, o galo canta, e Jesus, a Bíblia diz, uma cena, eu fico imaginando que cena, aterrorizante para Pedro. Jesus apenas olha para Pedro, diz alguma coisa? Apenas olha, como que dizendo: Pedro, você não é ninguém sem mim. Quantas vezes Jesus tem olhado assim para mim e para você, amados? Quantas vezes batemos no peito e achamos que damos conta do recado? Talvez hoje, não tenhamos buscado a Deus assim. Talvez hoje tenhamos, quem sabe, negado a esse Cristo com nossas atitudes, nossas palavras, nossa covardia de não ter evangelizado alguém. Afinal de contas, não, religião, cada um tem a sua. Nós não somos religiosos, nós somos discípulos, somos servos, somos alunos de Cristo, e precisamos falar, quer seja em tempo ou fora de tempo. Quantas vezes já não nos calamos por medo, vergonha e acanhamento, ricos em nós mesmos, autossuficientes. Jesus Cristo contou uma parábola que ilustra muito bem e ricamente essa situação. 2 homens, Jesus Cristo disse, foram ao templo orar. Um era fariseu, religioso, ficou lá no alto para ser visto por todos. E o fariseu então batia no peito e dizia: Pai, te dou graças, que não sou como os demais. Aí está lá um publicano, que não ousa olhar para o alto. Mas o homem religioso, cheio de si, dizendo: não sou como os demais roubadores, publicanos, pecadores, eu jejuo, eu dou o dízimo e tudo quanto eu ganho. Eu não perco uma reunião na igreja, estou sempre ali, visto e aplaudido. Às vezes gabamos disso, não? Tenho tantos anos que sou um cristão. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quem é você? Você sabe com quem está falando? Quando nós dizemos isso, é porque nós estamos cheios de nós mesmos, que não dá um bom dia para o porteiro no prédio, que trata o zelador como se fosse qualquer um. Somos ricos em nós mesmos. Graças te dou que não sou como os demais. Sou o fundador da igreja, pastor. Cheguei aqui antes de todo mundo. Por isso acho que tem mais direito do que os outros. Quanto mais velhos formos, mais servos deveríamos ser. Para mim, para você. Mas quanto ao publicano, Jesus disse que ele não levantava os olhos.
E ele batia no seu peito dizendo: Pai, sê propício a mim, pecador. E Jesus disse: então, o publicano voltou para casa justificado, mas o outro falou de si para si mesmo. Então, finalmente voltamos ao deserto. Moisés agora vai para o Monte Horebe, lá no Sinai, Horebe. E Deus apresenta-se a ele. A sarça está pegando fogo, Moisés tem curiosidade, se aproxima. O Senhor diz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E diz assim: Moisés, eu quero que você volte para libertar o meu povo. Aí Moisés agora diz: eu, Senhor? Diferente de 40 anos atrás. Eu, Senhor? Eu sou pesado de língua, nem sei falar direito. Ora, em Hebreus diz que ele era douto nas ciências do egípcio. Era conhecedor, mas agora Moisés já não olhava para ele com arrogância. Depois de 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas do seu sogro, ele dizia: eu não, Senhor. Se você percebe lá quando Deus está convocando Moisés para voltar ao Egito, dá várias escusas. Não, Senhor, não, Senhor, não, Senhor, não, Senhor, não, Senhor. E Deus uma hora aborrece e diz: você vai, porque agora você está pronto para ser usado. Deus vai começar a nos usar quando nós já não confiarmos mais em nós mesmos. Mas precisa um deserto. Deus começa a quebrar, Deus começa a nos mostrar a nossa fragilidade, a insignificância. Se não for Deus em nossas vidas, seremos todos igualmente destruídos, fracassados, inúteis. Oh, como nós precisamos dessa mesma atitude de Moisés. Quem sou eu, Senhor? Quanto mais os anos passam, irmãos, é exatamente essa sensação que deve estar no nosso coração. Se não é pela graça, quem sou eu? Mereço alguma coisa desse Deus? Se Deus escolhe nos usar, é tão somente pela bondade dEle. Mas os nossos pecados estão diante de nós todos os dias. E nós tropeçamos nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nós somos insensatos, nós somos duros de coração. Oh, como nós precisamos da pobreza espiritual. Quando nós olhamos para nós mesmos e como aquele que está no templo batendo no peito e dizendo: ser propício a mim, pecador. Quando Moisés disse: eu não. Aí Deus diz: agora eu vou fazer a obra através de ti. Pedro negou Jesus, chorou amargamente. Pedro se viu tão indigno, mas tão indigno, tão terrivelmente pecador, que ele nem sequer voltou para perto dos apóstolos. Se você vai perceber lá no Novo Testamento, após a ressurreição, Jesus Cristo manda um recado para os apóstolos, e diz assim: olha, diz aos apóstolos e também a Pedro, porque Pedro não estava mais andando com eles, envergonhado, arrasado, destruído. Pedrão, petulante, já não se considerava mais digno de ser chamado apóstolo. Ficou à parte. Jesus Cristo vai a Pedro, que Jesus não desperdiça nenhuma alma quebrantada. Aliás, Ele tem prazer naqueles que têm um espírito quebrantado. Ele não apaga o pavio que fumega.
Ele vai a Pedro, à parte, estavam comendo um peixinho, foi lá com Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Imagina a cena, Jesus, eu penso que Pedro não estava encarando Jesus. A última vez que Jesus encarou Pedro foi duro para ele. Senhor, eu te amo, sim. Conversa vai, conversa vem, Jesus disse: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo, sim. Terceira vez: Pedro, você pelo menos gosta de mim? Aí Pedro tomou um choque, disse: ele está dizendo isso porque ele sabe, eu neguei ele 3 vezes. E quem sou eu? Senhor, tu sabes todas as coisas. Aí o que Jesus fez com Pedro? Pedro, agora você está pronto. Dia de Pentecoste, Pedro prega. Não foi Tiago, não foi João, o discípulo amado, nenhum outro. Pedro levanta, prega, 3.000 pessoas se convertem. Quem está fazendo a obra? Deus. Pedro sumiu. E se Deus usou Pedro, usou Moisés, há esperança, amados, para mim e para você ainda. Nós seremos felizes quando nós estivermos nesse ponto dizendo: a única coisa que me importa, Pai, é ser usado pelo Senhor. Quero ouro, não quero prata, eu não quero status. A única coisa, ser usado por Deus. Tudo mais não tem sentido. Nada nesse mundo terá sentido. Minhas conquistas, tuas conquistas, os nossos diplomas, tudo isso não terá absolutamente nenhum sentido se não for para a glória de Deus. Pai querido, precisamos que Teu Espírito nos leve a esse ponto. Vai nos moendo, Senhor. Vai nos quebrantando. Até que nós possamos dizer como Moisés e como Pedro: quem somos nós, Senhor? Quem sou eu? Mas se o Senhor quiser, Pai, use-nos para a Tua glória. E aí então nós estaremos felizes, porque o nosso alimento será fazer a Tua vontade. Seremos felizes, não porque temos coisas, mas porque temos ao Senhor, dia após dia. Em nome de Jesus, amém. Irmão.